Então, conforme vai ocorrendo essas assimilações, começam nas discussões judaicas, como é que o cristianismo começa a ver as mulheres, e a gente volta agora para aquela questão que eu te falei. O cristianismo é extremamente influenciado por filosofia, porque uma grande parte dos conversos depois do primeiro século, no primeiro século uma grande parte dos conversos para o cristianismo é de judeus. No segundo século já começam a ter pagãos que vão se convertendo, filósofos. Aí depois no terceiro século, no segundo, terceiro século, você já vai ter, quarto século, você já vai ter uma grande quantidade de filósofos gregos, de pessoas muito bem versadas em filosofia grega, e com Tertuliano e alguns outros que eram muito poderosos em dialética grega, vão entrar e eles começam a trazer alguns conceitos estranhos, dentre os quais o fato de que todo o pecado do ser humano advém da mulher. Vem dos gregos, então? Vem de lá. Toda a questão, toda a desgraça que o ser humano, o pecado original, e a única coisa para a qual a mulher existe é para ser tentação para o homem, para levá-lo diretamente para o inferno. Isso diziam os pais da igreja. São os pais da igreja. Gênesis 1, então. A caída do homem e Gênesis 3. Então, eles começam a fazer o quê? Eles começam a pegar a Bíblia e analisar por categorias filosóficas. E quando eles fazem isso, eles começam a olhar, a mulher foi a pela qual entrou o pecado, realmente. Só que Adão escolheu. Eva foi enganada, quem escolheu foi Adão. Se Adão tiver, o que teria acontecido? Eles começam a questionar. O que teria acontecido se Adão não tivesse sido tentado por sua mulher? Ah, mas Adão foi tentado pela mulher, então a culpa é dela. A mulher, a não ser para a procriação, dizia Agostinho, diziam os escolásticos, os pais da igreja, a mulher, a não ser para a procriação, ela é uma maldição na terra. Aí você começa a ver onde está a origem do achaque à mulher e todas as outras coisas. É na tradição cristã posterior a Cristo. Ela não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Então estaria correto, quando eles falam critico tradição judaico-cristã, eles estão se referindo a quê, então? O erro está em utilizar o termo tradição judaico-cristã, porque tradição judaico-cristã é a tradição da Bíblia. A tradição cristã é uma tradição católica, é outra coisa. Qual tradição? Católica. É uma tradição filosófica católica, que vai entrar no cristianismo, protestantismo, etc. e tal, mas não tem nada a ver com tradição cristã. Qual o nome é a tradição, no caso católica? Qual o nome que se deveria... É escolástica, por exemplo, tradição cristã. Tradição cristã? Cristã. Essa é a tradição que vem pelos pais da igreja. Não tem nada a ver com a Bíblia. É a mesma tradição que traz imortalidade da alma, que traz domingo, que traz outras coisas. Essa é a tradição cristã. Essa tradição cristã, ela chega ao ponto dela moldar de tal maneira que acontecem alguns fatos interessantes. Em Veneza, século XII, se não me engano, em Veneza no século XII, as mulheres judias, elas eram muito soltas, pelo fato de que a mulher no judaísmo era considerada como sendo a luz. Então o marido ele tinha o privilégio de ter a mulher, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. E a responsabilidade dela também de cuidar do marido, ela tinha a responsabilidade de ser uma mulher, um Eshet Ha'il, uma mulher virtuosa. Aqui não tem nada a ver com virtuoso. O Ha'il quer dizer uma mulher que se move, uma mulher uma mulher de vida. Teve uma dança que eles festejaram alguma coisa, era Miriam que dançou e tal? Em Êxodo 15, Miriam dançou. Esther, as grandes heroínas da tradição judaica, Esther, Ruth, você tem na tradição judaica bíblica, na tradição bíblica você tem Sara, você tem Rebeca, você tem Eva, você tem Sara, tem Rebeca, tem Leia, você tem Raquel, né? Tanto que quando a gente fala hoje, quando a gente vai abençoar alguém, lá na tradição judaica, a bênção que a gente faz quando alguém vai ler a Torá, a gente diz assim, Mishbeira Adonai Avotenu Avraham Yitzhak Ve'Yakov Vimotenu Sara Rivka Leia Verachel, né? Que é aquele que abençoou nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e nossas mães, Sara, Rebeca, Leia e Raquel. Entendeu? Ele que abençoou, é a bênção da cura, né? Ele abençoará, tal. E aí continua. Você não percebe que não é só aquele que abençoou nossos pais? É nossos pais e nossas mães. Quando você vai a Isaías, Deus fala assim, porque vocês são meus filhos. Deus falando para Judá. Judá, Israel, vocês são meus filhos, através da aliança que eu fiz com Abraão, vosso pai, e com Sara, vossa mãe. A aliança não foi feita só com o homem, foi feita com o homem e com a mulher. Lá em Gênesis, quando Deus fala, venham todos, eu vou fazer Deuteronômio 29, 28, 29, que é a chamada Nitzavim, a Parashá de Nitzavim, que é o trecho que Deus renova a aliança final, antes de que Moisés morresse. Ele diz assim, venham todos, homens, mulheres, crianças, todos. A aliança vai ser renovada não somente convosco que estáis aqui, mas através de vós com os outros. Então a aliança bíblica ela não é algo feita machista. Por isso que o patriarcado o problema não é o patriarcado.
O problema não é o patriarcado bíblico. Como seria para o judeu a definição exata de patriarcado? A definição exata de patriarcado para o judeu é uma ordem divina, é a hierarquia que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o homem seja a cabeça da família. Mas, porque quando você fala hierarquia, você está colocando uma pessoa abaixo da outra. Mas isso não tem problema nenhum. Não. É só no papel, não é essencial. É só em papéis. Não é a mesma hierarquia do militarismo? Não. Por exemplo, quer ver? Você pega... Vamos pegar no reino animal. Os leões. Há uma hierarquia ou não? Mas todos eles são leões. Você tem o alfa, tem outros leões que são os betas, machos, e você tem as leoas. Elas são o final da cadeia? Não, elas são membros de uma hierarquia. São membros de hierarquia. Diferentemente da hierarquia dos leões, etc., essa hierarquia, e você vê que não é de essência, todos continuam sendo leões. O ser humano é a mesma coisa. Essa hierarquia, existe hierarquia inclusive na divindade dentro da Bíblia. Existe hierarquia dentro da divindade. Porque em 1 Coríntios 15 fala que o filho submeterá ao pai. Né? Meu pai é maior do que eu. Mas isso significa que eles são diferentes ou que um é mais importante do que o outro? Quem nos salvou? O Pai, o Filho e o Espírito. Quem é que salva o ser humano de acordo com a teologia cristã, a teologia bíblica? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três. Né? Mas Deus fala em Isaías 43 que não há salvador fora dele. E Jesus fala que ele é o único salvador. Você percebe? Então, assim, quando a gente fala de hierarquia no contexto teológico, no contexto bíblico, não pressupõe diferença essencial, mas diferença econômica. Isso, diferença econômica aqui não é de economia nesse sentido. É porque economia também significa... como é que é a palavra que a gente usa fora de economia? Papéis. Diferença de papéis. E nessa... Poderia falar de atribuições? Atributos, de atribuições. Poderiam ser. Então, por exemplo, a gente faz diferença entre ontologia e economia. Economia é aquilo que são os papéis que cada um deles exerce, as suas funções e atribuições. E nessas são diferentes. O homem é inferior à mulher para criar um filho. Um homem não sabe criar um filho. Então, hierarquicamente, para criar um filho, a mulher é superior. Né? Mas para pegar um peso, para abrir um pote, o homem é hierarquicamente superior. Vai trocar um pneu, quem é que troca o pneu mais rápido? O homem ou a mulher? Um homem, por causa da força. Aquilo que demanda mais força física, mais estamina, mais etc., parece que o homem acaba sendo mais... Mas aquilo que demanda ser mais cuidadoso, mais tal, a mulher acaba sendo superior. Né? Então, em cada um no seu papel, um é superior ao outro. E aí é o princípio de Filipenses 2, versos 3, que também é assim, considerar um ao outro como superior no Senhor. Considerar superior. Então, essa hierarquia, embora ela exista, que é o patriarcado, seria o patriarcado, ela não pressupõe a submissão autoritária de um ao outro por parte de alguém. É a submissão voluntária de um para o outro. E esse um para o outro não significa somente sempre da mulher para o homem. Pode ser do homem para a mulher também. Submetendo-se em amor e etc. Isso é o patriarcado, correto. Reconhece-se o mandato divino de que o homem deve ter a primazia. Só que um homem reconhece, e aí eu não estou com meu kippah, mas geralmente eu tenho kippah aqui, o homem reconhece que existe uma autoridade acima dele, que é Deus. E Deus diz assim, trate sua mulher com cuidado. Cuide dela. Cuide dela. Ela é tua companheira. É tua companheira. Eu sei, em Miqueias, ele fala, eu sei o que você fez traindo sua mulher da juventude, né? Etc. A mulher que o Senhor te deu, etc. E tal. Então, soco. Né? Então, isso acontece muito. As mulheres eram sempre vistas muito, que eu estava contando, as mulheres judias eram muito soltas, elas cuidavam das coisas da casa, dos negócios, do dinheiro, das fazendas. Depois você pode ler Provérbios 31, você vai ter uma visão muito clara disso. Cuidavam de tudo, elas eram responsáveis, elas iam fazer negócio na feira, elas iam comprar tecido, elas iam comprar isso ou aquele outro. E elas tinham muita liberdade. As mulheres cristãs, em Veneza, no século XII, séculos XI, XII e tal, elas não tinham. Por quê? Por que elas não tinham? Porque a mulher, de acordo com a tradição cristã, de acordo com a filosofia cristã prevalecente, as influências que já teve. Exatamente, da Grécia, etc., as mulheres elas eram vistas como a fonte de todo o mal que existia na humanidade. Que foi pela interpretação filosófica que fizeram. Exatamente. Então, como a mulher era vista dessa maneira, elas eram subjugadas. Elas não eram submissas, elas eram submetidas. Elas eram subjugadas. Elas eram menos do que nada. E aí, os homens tinham que submetê-la. E submeter. Né? E o que acontece? As mulheres olhavam para as mulheres judias, as mulheres cristãs olhavam para as mulheres judias. Nessa época se vivia em relativa paz,
Elas olhavam, as mulheres judias tinham liberdade para ir para qualquer lugar, sem o marido, e as mulheres cristãs não podiam. As mulheres judias, elas saíam com os filhos, e as mulheres cristãs não podiam. As mulheres judias iam lá, e elas iam lá e negociavam e brigavam para comprar um tecido, e eu quero desconto. E eu quero isso, e eu vou pagar, e eu, não, o dinheiro é meu. Não, mas seu marido, não, quem negocia sou eu. Eu vim aqui, o dinheiro é meu. Entendeu? E iam falar com o marido delas, com o rabino ou com o marido, e falavam, é com ela que você tem que negociar. O negócio é com ela. Quando a mulher cristã ia, o cara falava assim, seu marido, baixava a cabeça. Aí falava alguma coisa. Ela já não sabia ler também? Não sabiam ler, muitas não sabiam ler, as mulheres judias sabiam ler, sabiam fazer muitas coisas. Aí elas começaram a reclamar com seus maridos, dizendo as mulheres dos judeus têm muita liberdade, por que nós não temos, se elas são iguais a nós? Por quê? E começou aí um movimento. Aí foram para o pároco da cidade, para o bispo da cidade, e reclamaram. Os maridos dizendo que as mulheres judias eram má influência para as suas mulheres. E aí o bispo reclamou, o padre da cidade reclamou, não era padre naquela época, acho que era o bispo mesmo, ou era o presbítero, ele reclamou com o bispo, que veio e mandou uma ordem para o rabino, dizendo que ou eles submetiam suas mulheres e impediam que elas deveriam se comportar como as mulheres cristãs, ou eles iriam prender todos. Daí começa a submissão dentro do judaísmo da mulher também, por uma ordem católica. Nossa, mas os católicos tinham poder de influência? Sim, de influência? Não era de influência, era de morte. Lembra que ele era assim, a igreja dominante já. A gente já passou do 3º século, depois de Constantino. A igreja já está na época do seu poder temporal, que começa em 538. Já está na época de algumas perseguições. Então, e os judeus eram muito perseguidos também. Então, para não ter problemas, o que os maridos judeus começaram a fazer? Tratar as mulheres judias fora, em público, começaram a tratar como se fosse, proibi-las de ir aos lugares, proibi-las de ler em público, proibidas de andar sozinha, exigiam que elas colocassem um véu como as mulheres cristãs e etc. Para preservar a comunidade. O véu começou com as mulheres cristãs. As mulheres cristãs que não usavam um véu, né? Muitos usavam. A mulher judia não usava tanto, não. Usava, mas para orações, às vezes para orar. Para alguns tipos de cerimônias. Algumas cerimônias a mulher judia usava e usa um véu. Depois tira e acabou. Quem tem que usar cobertura na cabeça é o homem, não a mulher. A mulher, lembre, quem é que tem que se cobrir? Aquele que é menos elevado. A mulher tem o cabelo. Deus lhe deu o cabelo para que ela não precise se cobrir diante de Deus. É interessante, no judaísmo também, a mulher olha a Deus, ela pode levantar os olhos e olhar para Deus. O homem tem que abaixar a cabeça, né, para falar com Deus. Né. Por que isso? Isso é interessante. Isso é porque, embora a mulher tenha sido responsável pela entrada do pecado, a tradição judaica reconhece isso, a Bíblia diz isso, na tradição judaica a mulher foi também a primeira intercessora. Quando Deus expulsa o homem do jardim, eu acho isso muito bonito, quando Deus expulsa o homem do jardim, Deus está aqui na frente do jardim com os anjos, é a primeira vez que os anjos veem Deus chorando, Deus começa a chorar. Adão e Eva saem sem ninguém, a não ser com alguns filhos, que eles tinham tido alguns filhos, já dentro do Éden eles saem com os filhos. Na tradição judaica eles tiveram filhos, algumas tradições judaicas dizem que eles tiveram filhos. Eles saem. E na tradição, só para contextualizar, quanto tempo que eles ficaram? 37 anos dentro do Éden, 37 anos. Pela tradição judaica. Baseado na idade da tradição de Isaac. Isaac também tinha 37 anos quando ele foi para o sacrifício. De acordo com o Talmud adventista, na posição adventista tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos. Também não era uma criança. Quando eles saem, os dois, Adão olha para a terra, porque a terra não tinha a beleza que tinha dentro do Éden. E ele olha e seu coração se quebranta. E ele tem uma parada cardíaca e morre. Adão morre imediatamente após sair do Éden. Né? Pois é, aí ele morre, ele cai morto, duro, morto. E aí Eva começa a chorar, ela vem aos pés de Deus, abraça Adão, ela com Adão abraçado, ela vem aos pés de Deus e ela diz, leva a mim, Senhor, mata a mim, o teu servo não tem culpa, fui eu quem fiz. Ela foi a primeira pessoa a se arrepender. Eu trouxe o pecado, eu trouxe a maldição. Dá vida ao teu servo. Eu posso morrer. Eu quero morrer, por favor. Me leva no lugar dele. Entendeu? E aí Deus diz assim, nem você nem ele vão morrer. Por agora. E aí ele ressuscita Adão e ele perdoa Eva sem tirar as consequências do seu pecado. Ele diz, grande é o teu arrependimento e grande é o teu arrependimento e grande é o teu mérito, porque tu reconheceste e tu pecastes.
Então, em decorrência disso, no judaísmo a mulher, ela passa a ter, não somente foi criada de forma mais inteligente, como melhoria, mas aí também é um aspecto de retorno. Deus melhorou a mulher porque ele amava demais o homem. Entendeu? Ele melhorou, apresentou a mulher de forma muito mais bela porque ele amava demais o homem. Então ele amava Adão e ele dizia: Adão, eu te amo muito, você é perfeito, mas eu vou aperfeiçoar porque você merece. Você, como minha principal criatura, merece alguém que te deslumbre todos os dias. Todos os dias. E aí é o segredo judaico do casamento, é o uau. Porque Adão e Eva, quando se encontraram, eles ficaram olhando para a cara um do outro e falaram: uau, uau, entendeu? Porque no judaísmo tem isso? Chama o livro perdido de Adão. Aí eles ficaram encantados um com o outro e não conseguiam se falar. Eles ficaram, porque eles eram muito lindos, muito lindos. Aí tem esse termo mesmo, uau? A gente coloca, tem um termo equivalente, é uma interjeição, né? Que é, que é, né? Aí eles colocam né? No livro perdido de Adão, chamado livro de Adão, livro da vida de Adão. Então você percebe o que acontece no judaísmo? Por que a mulher é vista de maneira tão bela dentro do judaísmo? Diferente do que as pessoas pensam hoje. Quando as pessoas vão interpretar, isso você vê em comentário bíblico. Vão colocar, não, Jesus veio porque ele veio para revolucionar, as mulheres eram vistas menos como escravos naquela época, tal. Comentaristas bíblicos. Alguns comentaristas mais antigos colocavam assim também. É que agora nós estamos passando por um período chamado, o período da redescoberta da judaicidade do Novo Testamento e do contexto judaico do cristianismo primitivo. Essa nova perspectiva, ela está mudando tudo que a gente conhecia sobre o Novo Testamento nesse sentido. Tudo. Então, a ideia agora não é olhar para o texto e ficar dentro do texto e interpretar baseado na Idade Média. Porque quando a gente olhava para o papel da mulher, a gente estava olhando não para o judaísmo bíblico, a gente estava olhando para o judaísmo medieval. E o judaísmo medieval, ele sim, era machista. O judaísmo medieval, ele é a tal ponto machista que ele impediu a participação das mulheres na liderança das sinagogas. Mas foi devido à influência cristã. Foi devido à influência cristã. Certos artifícios para sobreviver. Mas exatamente. Aí impregnou na cultura. Aí impregnou de tal maneira que não conseguiu mudar. Até a época do reconstrucionismo, em 1800 e pouco. E agora você tem sinagogas reconstrucionistas, sinagogas reformadas, que têm rabinas. Mas até hoje, os ultra-ortodoxos não aceitam as rabinas. Aqui no Brasil, por exemplo, veio uma rabina. Agora tem uma rabina aqui no Brasil. É uma das poucas aqui no mundo. E ela recebeu o seu título de rabinato pela Universidade de Jerusalém. Universidade de Nova York, não por Jerusalém, porque Jerusalém os rabinos não a consideram como rabina. Por quê? Porque agora tem muito... Aí quando acontece, o que vai acontecer? Toda a literatura posterior, que é uma literatura de sobrevivência, literatura judaica de sobrevivência, mesmo a literatura normativa, ela começa dizendo assim: a gente tem problemas, nós tivemos problemas em que nós fomos ameaçados de morte, de destruição, em decorrência da liberdade que nós dávamos para nossas mulheres. O que a gente tem que colocar aqui agora? Tirando as liberdades. Aí começam a tirar várias liberdades. Começam a tirar um monte de liberdades. Para você ter ideia, no caso sexual, no sexo, no judaísmo, o sexo é um privilégio da mulher. E é um dever do homem. Sério? É um privilégio da mulher, é um dever do homem. Então, o homem não pode dizer, não quero. A mulher pode, eu não quero. Agora eu não posso, agora eu não quero. Essa história ou seja, aqui na época bíblica, a mulher só tinha filho e... Tinham porque gostavam, os dois, né? Hã? Tinham porque gostavam, né? Não era só isso que ela fazia muitas coisas. Tinha bastante filho porque não existia distrações. A distração era... vamos fazer filho. Né? Não existia... O pessoal pensa assim, nossa, eles tinham filho o tempo inteiro. A mulher era só para procriar. Não, é porque os filhos que se narrava eram filhos que tinham algum... Tem que entender que a história bíblica não narra toda a história que a história da Bíblia não narra a história de todos os detalhes da história de cada personagem. Então não vai chegar assim, então era sábado à noite, eles se encontraram e eles foram para a cama juntos. Não. Nasceu um filho, esse filho vai ser descendente, ele vai ter um descendente que vai chamar Davi. O importante é esse filho. Então, conheceu, não sei quem, sua esposa. Por exemplo, Salmão conheceu Ruth, que teve... Ruth não. Conheceu Raabe, que teve Boaz, que conheceu Ruth, que teve Joás, Jessé. De Jessé veio Davi. O importante era Davi. Porque era a genealogia até chegar nele. Agora, por que eu vou falar que... Por que eu tenho que ficar falando que ele teve
aqui foi por prazer, aqui foi por prazer. Mas não é isso, a Bíblia não fala que sexo era só por prazer, que era só para procriação. Isso é a ideia de filósofo medieval, é a ideia de Agostinho, é a ideia de Atanásio, é a ideia dos filósofos medievais, de Orígenes, etc. Nem medieval, dos pais antinicianos e posteriores. Mas se for nas tradições judaicas, o sexo é maravilhoso. Lá descreve outras coisas além de... Descreve. Um monte de coisas lá. Descreve. Assim, tem coisas mais polêmicas, existem tabus sexuais que nós temos no cristianismo que no judaísmo não existe. Né? Formas de sexo oral, sexo anal. No judaísmo não tem nada de proibido. Não tem nada. Faça o que você quiser. Entendeu? Não tem nada disso. É proibido. Tinha algumas coisas dentro das leis ali que mostram na Bíblia, tem algumas coisas que são... Incesto, abominação. Então, são incesto, homossexualismo, bestialismo, isso sim. Mas entre um homem e uma mulher, entre um casal, não tinha aquele negócio. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tinha nada disso. Pode tudo. É de vocês. O sexo é um presente para vocês. Curtam e vivam. Cantar de Salomão. Cantar de Salomão no judaísmo é considerado como sendo o Kama Sutra da Bíblia. Né? Os rabinos dizem assim que se a Bíblia é santa, Cântico dos Cânticos é Santo dos Santos, é o Santo dos Santos. Se a Bíblia é o santuário da palavra, o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Por que o Cântico dos Cânticos, diferente da filosofia medieval, que aí você vai ver a influência, na filosofia medieval, na filosofia da igreja cristã, o Cântico dos Cânticos passou a ser visto como sendo o relacionamento de Cristo com a igreja. Não tem nada a ver com Cristo com a igreja. Aqui dali é um relacionamento sexual entre Salomão e sua esposa. Puramente sexual. E falando de todas as posições. Ele está falando de posição, ela está papai e mamãe, ela está por cima, está sexo anal, sexo oral, sabe, não sei o quê. Tem de tudo. Você vai ver tudo. Porque são formas, a maneira como eles são formas eufemísticas que vão sendo utilizadas. As mandrágoras, ela está dando até afrodisíaco para o marido. Entendeu? E para quê? Ela para ter filho? Não, ela está ali para curtir. Para curtir. E isso é importante. Aí você pensa assim, peraí, então não é como se fala que a mulher era simplesmente um depósito do sêmen do marido para poder ter um filho? Não. Na tradição judaico-cristã, e aqui eu estou falando judaico-cristã bíblica, não é nada disso. Mas e o rapaz que não lembro o nome dele Onan. agora, que ele derramou Onan. sêmen, né? Ali era por causa da lei do levirato. Ali a ordem é que ele deveria levantar uma semente para o seu irmão. Ele não fez. Não foi porque ele derramou, não foi por causa daquilo, não tem nada a ver. Ele poderia ter derramado, mas além daquele momento o objetivo era outro. O objetivo era outro. Provavelmente se ele fazia isso, ele fazia sozinho em outros lugares também. Deus não reclamou daquele outro lugar que ele fez. O problema era ali. Ele deveria ter levantado uma semente. Ninguém reclamou dele ter jogado a semente, dele ter se masturbado e jogado assim, mas o problema era o coito interrompido em que ele terminou, ele não deu à sua cunhada e ao seu irmão e à sua família o que era direito, que era uma descendência. Esse era o problema. Sexo não existe uma lei contra a masturbação? Não, na Bíblia não. Na Bíblia não. Na Bíblia não tem. Ou mesmo durante o ato sexual derramar o Não, não. O que tem é uma interpretação cristã posterior com relação a isso. Nós não temos, o único caso que tem na Bíblia, que tem é esse aí na Bíblia, só. Entendeu? Então, a mesma questão da masturbação, por exemplo, que hoje é tão condenada... É vitorianismo, né? Isso é vitorianismo. Isso é Idade Média, é vitorianismo, puritanismo vitoriano. Puritanismo vitoriano. Não digo que seja certo, eu não vou dizer que seja certo, não posso nem falar isso como pastor da igreja, eu não posso falar, senão eu apanho, né? Mas assim, não vou falar que está certo, nada disso. O que eu estou dizendo é, dentro da tradição judaico-cristã, não existe essa ética sexual tão estrita dentro do relacionamento que se estabelece hoje, sem base, não tem base. Você pode até alegar, não, Ellen White fala, isso aqui fala, ok, joia, mas você não pode ir para a Bíblia. Um texto bíblico que o pessoal, não tem nada a ver com o tema, mas que o pessoal fala lá, que os sodomitas, né, os sodomitas, etc. Sodomita é uma palavra que não existe na Bíblia. Não tem nada, a não ser com referência à pessoa que morava em Sodoma. Mas não tem nada a ver com prática de sexo. Não tem nada a ver com prática de sexo, não. Não era a questão do homossexualismo? Não. Então, tinha, isso incluía, mas isso incluía. Por isso se transformou em sodomia. Mas é que a sodomia não tem nada a ver com relacionamento entre homem e mulher. Sodomia não existe, não é uma palavra que possa ser utilizada para homem e mulher. Quando fala lá no Novo Testamento de sodomia, eu falo, não entrarão no céu os sodomitas, lá em 1 Coríntios também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a palavra que está usada ali é makarios e asanokoites. Makarios é aquele que é o passivo na relação homossexual.
e a asonocoitese é aquele que é o ativo na relação homossexual. Então, é puramente relacionado ao homossexualismo. Não tem nada a ver com relação entre um homem e uma mulher. Né? Se faz sexo vaginal, anal, oral, etc. Isso não está ali no texto. Não está. E o pessoal olha porque exige que esteja. E aí é aquele problema que você lê o que você quer dentro da Bíblia e depois, quando você vai discutir, você criou um espantalho de doutrina que a academia vem e questiona, e você não tem como argumentar. E aí o cara fala, tá errado. Aí você fica, não, mas eu creio na fé. E aí a fé fica sendo uma contradição da ciência. A contradição da ciência, e está errado. Tá? Mas você não entendeu o que acontece? E aí todas essas tradições, tudo isso vai pesando, o cristianismo traz, e o judaísmo posterior, por uma questão de literatura de sobrevivência, eles começam a adotar várias práticas, várias coisas, várias ideias. E essas ideias vão se transformando, e elas vão passando a ser normativas, e algumas comunidades esquecem da origem delas e as incorporam, e isso vai passando de geração em geração, até que 3, 4, 5 gerações depois, elas já viraram norma. Sim. Uma vez que viraram norma, elas passam a ser prática normal. E prática normal a comunidade passa a ser machista, aí usando de um anacronismo, né, de uma expressão anacrônica, mas elas passam realmente, a mulher passa a ser, em muitas comunidades judaicas, elas passam a ser diminuídas, e aí é que surge aquela que eu te falei, obrigado Deus por não ter me feito mulher. É nesse contexto. Muito posterior à tradição bíblica. Muito posterior. Então, ou seja, hoje quando eles falam, a academia fala de criticando a tradição judaico-cristã, em realidade a realidade que eles têm é o que aconteceu depois dessas normas. Depois disso. É a interpretação. E isso acaba tendo uma visão da Bíblia totalmente distorcida. Totalmente distorcida. E aí é óbvio, a academia não vai querer pelos interesses ideológicos da academia, eles não vão querer dizer assim, ok, a gente entendeu que o problema não está na Bíblia, está nessa interpretação, porque eles teriam que se comprometer com a Bíblia. Teriam que ir lá na Bíblia, pegar a interpretação correta e trazer princípios que se chocam com os valores antagônicos, os valores de hoje, morais de hoje e éticos. E aí teriam que rediscutir valores éticos, sociais, etc. hoje.